Hoje nós vamos mergulhar em um dos casos mais intrigantes da indústria de fundos imobiliários nesse momento. Eu estou falando do IRDM11, um fundo imobiliário que já foi queridinho de muitos de vocês, que eu sei, mas nos últimos tempos tem deixado muita gente de queixo caído e os cotistas de cota caída também, se você me permite esse péssimo trocadilho, obviamente. O preço das cotas despencou mais de 50% desde a máxima, um PVP bem abaixo de 1, então parece uma oportunidade imperdível, certo? Mas será que é mesmo? Antes de dar o próximo passo na sua análise, é importante que você saiba o que está acontecendo nos bastidores desse fundo de verdade. Então, nesse vídeo, a gente não vai analisar apenas os números, né? Mas é claro que a gente vai saber o verdadeiro porquê das coisas. É isso que a gente precisa saber. Por que os dividendos do IRDM11, que já foram tão generosos, agora estão em seu patamar mais baixo no ano? Será que a gente tem mais alguma coisa por trás dessa realidade? Será que é apenas consequência dos indexadores, dos CRIs que estão caindo? O que está acontecendo? Ou será que os gestores do fundo cometeram o mesmo tipo de erro, os mesmos tipos de erros que quando são os investidores individuais, pessoas físicas que cometem, eles acabam sendo ridicularizados, como se não tivessem analisado tudo que deveriam analisar antes de investir? Será que é isso? Será que o IRDM11, conhecido por altos rendimentos até pouco tempo atrás, já era? Aquele velho IRDM11 não vai mais existir? E o que a gente pode esperar daqui para frente é um fundo imobiliário bem diferente do que ele já foi? No vídeo de hoje, a gente vai tentar encontrar as respostas para essas perguntas e descobrir se essa é realmente uma grande oportunidade imperdível na Bolsa de Valores ou uma aposta que pode acabar se revelando uma bela de uma armadilha financeira. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Eu sou o Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Valor em Ação. É que a gente grava vídeos sobre investimentos, bolsa de valores, economia. Eu estou sempre tentando trazer assuntos legais que eu acho que é do interesse de vocês. Então, quem já é de casa, deixa o like. Se você é novo, seja muito bem-vindo ao Valor em Ação. Então, vamos lá. E é o seguinte, tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui em partes para que você consiga entender melhor o que está acontecendo e tomar suas decisões de forma mais interessante, de forma mais inteligente, mais eficiente. Muitas vezes você fica meio perdido nesse meio de um monte de coisa que vai acontecendo uma por cima da outra e acaba se perdendo na hora de saber o que é que realmente está acontecendo para tomar uma decisão. Então a gente vai ver o histórico de desempenho desse fundo, o histórico dos proventos e os verdadeiros motivos das reduções desses dividendos. Nós vamos ver algumas decisões da gestão do fundo que impactaram nos resultados e nos dividendos também, nos rendimentos também, e como essas decisões que eles estão tomando agora devem impactar no futuro do IRDM11 e nos rendimentos, obviamente. E a gente também vai ver os riscos de se investir nesse fundo para que você decida se esse ativo, no momento, é uma grande oportunidade para você ou não. E eu vou te falar também o que eu estou fazendo, beleza? O IRDM11, ele é um fundo que investe majoritariamente em CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e ele investe também em outros fundos imobiliários que também, por sua vez, investem em CRIs. Então, esse fundo ele foi criado em 2018, atraiu muitos investidores devido aos altos rendimentos que ele pagava acima da média durante o boom dos fundos imobiliários em 2019, 2020, 2021, e também continuaram pagando bons dividendos em 2021, 2022, antes de começarem a cair bastante. Esses dividendos começaram a cair. E com a queda dos dividendos, vem a queda das cotas desde a máxima. O IRDM11 já teve uma queda de mais de 50%, uma desvalorização de mais de 21% este ano, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, obviamente na sexta-feira, dia 1º de dezembro, e o dividend yield, ele é até interessante agora, 13,95%, mas você não pode analisar somente isso. Eu sempre falo aqui nos vídeos do canal, nunca compre ações ou fundos imobiliários olhando apenas para o dividend yield. Porque se você tivesse investido R$1.000 em IRDM11 há um ano, hoje você teria R$ 855,34 prejuízo, né? Então não basta só olhar esse dividend yield e achar
que você vai fazer um bom investimento. Por que os dividendos do fundo estão caindo? Vamos lá. Hoje o fundo ele tem 71% da carteira em CRIs e cerca de 19,28% da carteira em outros fundos imobiliários. O principal indexador dos CRIs que ele tem é o IPCA e parcela relevante dos fundos imobiliários que o IRDM11 tem no seu portfólio também estão indexados ao IPCA, ou seja, ele investe em outros fundos que investem em CRIs que estão indexados pelo IPCA. Ou seja, somente essa queda do IPCA mais recente que a gente tem já faria com que esses rendimentos caíssem mesmo. Então isso parcialmente normal que está acontecendo, mas para entender toda a situação do fundo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E se você for ver, o que parece é que a fonte dos dividendos mais altos do IRDM11, que tanto agradavam os cotistas até um tempo atrás, meio que secou. E o próprio IRDM11 contribuiu, de certa forma, para que essa fonte secasse. Eu vou explicar por quê. Esses altos dividendos que o fundo recebia eram resultado de investimentos também em fundos do tipo high yield, que pagavam retornos bem elevados, incluindo o HCTR11, que eu explico no detalhe nesse vídeo aqui que eu vou deixar no card para você, vale a pena você ver depois. E aí o que acontece? Os altos dividendos do IRDM11, boa parte deles eram frutos desses investimentos em outros fundos imobiliários do tipo high yield, que significa yield alto, retorno alto, e para bons entendedores significa risco alto também. O fundo recebia bons dividendos, repassava altos rendimentos também dos fundos que ele tinha, como o HCTR11. Então, o IRDM11 ele participou de muitas das primeiras emissões de cotas do HCTR11, por exemplo. Eles viram que o negócio era bom, começaram a gostar, começaram a investir também em DEVA11, o RPR11 e outros fundos imobiliários que pagavam dividendos bem acima da média. Muito investidor, pessoa física, também foi atraído por esse tipo de dividendo alto. E a gestão do IRDM11 gostou desses dividendos, foi tomando gosto ali. Só que em 2022, diferente da grande massa de investidores, pessoas físicas ali, a gestão do IRDM11 começou a perceber que alguns fundos que eles tinham em carteira estavam crescendo muito rápido e crescendo com base sempre em emissões de cotas. É assim que fundo imobiliário cresce, tanto fundo de tijolo quanto fundo de papel, eles distribuem quase o lucro inteiro, então para crescer precisa emitir novas cotas. Só que eles estavam crescendo rápido demais e mesmo sem saber se realmente a estratégia era boa, os fundos continuavam emitindo novas cotas e continuavam crescendo. Nesse momento, eles agiram como investidores profissionais, diga-se de passagem, e pararam de participar de novas emissões desses fundos imobiliários. Estou falando aqui de HCTR11, DEVA11 e Companhia Limitada. Então falou, não vamos mais participar das emissões. Então, como eu falei, eles meio que pararam aquele crescimento, porque o HCTR11 e o DEVA11 eles estavam crescendo e o IRDM11 comprava bastante ali nas emissões. Então ele estava ajudando aqueles dividendos que não eram tão sustentáveis, que dependiam muito de novas emissões. Ele parou de fazer isso. Além disso, logo depois, o IRDM ele começou a vender cotas desses fundos, quando ele percebeu que eram fundos ligados todos ao mesmo grupo, que o negócio não estava cheirando muito bem, mas nem tudo está tão ruim que não possa piorar, não é verdade, meus queridos amigos? Então aí o que aconteceu, papai? O IRDM11 ele foi vendendo as cotas desses FIIs quando ele descobriu que a coisa não era tão boa quanto parecia, mas logo o mercado inteiro também foi percebendo essa insustentabilidade nos altos dividendos dos mesmos fundos e também começou a vender e as cotas começaram a cair bastante. O HCTR11 caiu mais de 70% em 2022, de 2022 para cá até o momento. DEVA11 despencou mais de 56%. E aí você pode pensar, por que o IRDM11 não vendeu logo todas as cotas rápido? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele tinha uma participação muito alta e ele precisava vender devagar para ele não impactar o preço das cotas. Isso é um ônus de você ser um investidor institucional com participação relevante em um ativo que não tem muita liquidez para as dimensões de um investidor institucional, entendeu? Então, se você tiver 1 milhão em HCTR11, você venderia com facilidade. Profundo não era tão simples assim, impactaria o preço. Então, tem que vender devagar. Segundo, conforme as cotas foram caindo muito,
Se o fundo vendesse no prejuízo, ele iria impactar o resultado contábil do fundo e seria obrigado a reduzir bastante os rendimentos mensais, já que o fundo ele é obrigado a distribuir 95% do lucro. Mas quando você vende cota com prejuízo, você tem prejuízo. Eu vou explicar exatamente, porque tem muita gente que não entende isso daqui. Os fundos imobiliários, em geral, eles geram renda principalmente por meio da distribuição de dividendos, de rendimentos, que são provenientes de ativos que estão na carteira desse fundo, e isso inclui aluguel dos imóveis, é o fundo de tijolo, juros dos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e outros tipos de receita, como lucros extraordinários no caso de uma venda de um ativo com lucro. E aí, quando um fundo imobiliário decide vender cotas de outros fundos imobiliários no prejuízo, isso significa que ele está realizando prejuízos no seu portfólio. E como que você compensa isso? Prejuízo se compensa com lucros acumulados. Isso é simples. Só que naquela fase já não tinha mais tanto lucro acumulado no fundo. O fundo pagava tudo de rendimentos mesmo, que entrava ali, repassava 95% para o cotista. E aí tomar um prejuízo desse forte, ele deixaria a gestão meio que impossibilitada de pagar dividendos, já que estaria no prejuízo praticamente, ou impactaria bastante. Então os gestores dos fundos imobiliários, eles precisam equilibrar a venda desses ativos para realizar ganhos e prejuízos de forma estratégica, levando em consideração o impacto que isso tem nos rendimentos futuros do fundo, e o cotista quer sempre receber um pouquinho ali. Então, vender ativos no prejuízo pode ser necessário em algumas situações, mas isso deve ser feito com cuidado para minimizar os impactos dos rendimentos dos cotistas. A grosso modo, é isso mesmo que acontece. Era o que o fundo vinha fazendo realmente. E aí, tanto os rendimentos do IRDM11 quanto o seu valor patrimonial por cota vêm sendo afetados pela participação que ele tem nesses fundos imobiliários problemáticos. A gestão do fundo já vinha tomando algumas medidas contra isso, já vinha reduzindo essas posições mais arriscadas, mas no segundo trimestre deste ano o bicho pegou realmente, porque as cotas desses outros fundos caíram tanto que, como eu falei, vender resultaria em prejuízos contábeis muito altos, e isso afetaria as distribuições futuras. Ou seja, eles estão segurando a batata quente na mão de fato. Ainda precisam se desfazer de alguns ativos e parecem estar buscando ativos menos arriscados também para eles acrescentarem na carteira e fazerem essa reposição de portfólio. O fundo vai se reestruturando à medida que ele consegue. O fundo planeja reciclar o seu portfólio, reduzindo a exposição em ativos de alto risco e buscando oportunidades em ativos mais atrativos. O que quer dizer que sim, aquele velho IRDM11 de 2021, 2022 não volta mais. Não faz sentido você comprar cotas agora achando que um dia os dividendos eles vão voltar para o patamar de tempos atrás. Isso muito provavelmente não vai acontecer, beleza? Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente precisa entender que os dividendos do IRDM11, eles vêm caindo por motivos internos e externos. Os motivos externos, como eu disse, inflação diminuiu, reduz os juros recebidos nos CRIs, que são indexados ao IPCA, muitos deles, e como fatores externos, a gente tem a inadimplência de alguns CRIs, que o fundo investe diretamente, e a inadimplência de CRIs nos FIIs que o IRDM11 tem participação, que é o caso do HCTR, DEVA11 e Companhia Limitada. É oportunidade comprar agora ou é armadilha? Na minha opinião é o seguinte, cerca de 20% do patrimônio do fundo está alocado em outros fundos imobiliários que são realmente bem mais arriscados. O restante da carteira do fundo, na minha visão também, é bem mais tranquilo, os ativos são mais tranquilos. Então você pagar um PVP igual a 1 agora no IRDM, realmente seria arriscado, não pagaria. Já ciente de todos os problemas nesses outros fundos imobiliários que ele tem na carteira, a prova disso é que o valor patrimonial por cota do IRDM11 vem caindo. O valor patrimonial dos fundos que ele investe também vem caindo. Fora a queda natural dos fundos de papel com a queda desses indexadores que a gente tem a marcação a mercado também. Muita gente acha que a queda é toda por conta desses problemas. Não, os fundos de papel estão passando por isso. Por conta dos indexadores, você tem a marcação a mercado, os ativos vão sendo reprecificados. Isso acontece também quando a inflação sobe, os ativos também
eles vão sendo precificados para cima. É do jogo. Por isso, mais uma vez, eu digo, PVP igual a 1 eu não pagaria, mas não é esse o caso. O fundo ele não está negociando com PVP igual a 1. PVP hoje é de 0,83. Então, guarda esse PVP aí na cachola só um minutinho. Qual que seria o pior cenário para o IRDM11? Seria o cenário em que esses ativos que ele tem, que são mais arriscados, por exemplo, virassem pó, não valesse mais nada, acabou, perdeu tudo, já era. E o mercado, me parece, já está precificando como se isso praticamente já tivesse acontecido, mas não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. A desvalorização das cotas no mercado secundário é bem alta e, na minha opinião, de certa forma exagerada, considerando que mesmo que o valor desses ativos mais arriscados tenha de fato diminuído, eles não valem zero, pô. Então, também, na minha opinião, comprar IRDM11 abaixo de 0,88 vezes PVP, 0,85, como é o caso nesse momento, é sim uma oportunidade. Então, comparando aqui com o VRTA11, por exemplo, que é um fundo de papel, mas você poderia pegar qualquer outro fundo de papel semelhante também, se você quiser comparar. Você vai ver que os dividendos vêm caindo e o VP vem sendo corrigido pela marcação a mercado também em vários fundos de papel. Mas entre comprar VRTA11 com PVP de 0,96 e comprar IRDM11 com PVP de 0,83 agora, eu prefiro comprar um pouco de IRDM11, porque para mim um desconto no preço das cotas em relação ao valor patrimonial agora é mais do que normal, considerando todas essas mudanças estratégicas no fundo, que está reduzindo a sua exposição também em ativos de maior rendimento, mais arriscados, como esses ativos high yield, e também devido ao reajuste no seu próprio valor patrimonial que vai acontecer. Então, um desconto é completamente aceitável mesmo, mas não deveria ser um desconto tão alto assim, ao meu ver. Isso é só a minha opinião. A questão agora é avaliar se esse desconto é maior ou menor do que o esperado, à medida que o fundo também continua se reestruturando e o portfólio ele vai se ajustando à sua nova estratégia de investimento. Então, mesmo esperando aí um cenário bem ruim, bem difícil, que é o que eu espero, eu ainda acho que por esse preço é interessante, mas o fundo ele pode apresentar mais surpresinhas negativas, no caso de outros CRIs começarem a dar problema também, mesmo assim esse preço ainda tem margem de segurança, mas isso é um risco que os fundos de papel em geral correm. E aí no cenário mais otimista, a gente pode esperar aqui que o fundo ele comece a vender alguns CRIs que ele tem na carteira com lucro, e aí você pega, isso gera lucro extraordinário, ele vende no mercado secundário, o fundo já fez isso outras vezes, mas no último resultado a gente viu ali que ele já teve prejuízo nessas negociações. E esses lucros esperados, como eu falei, digamos assim, extraordinários, ele pode usar para compensar esses prejuízos com esses fundos que ele tomou na tarraqueta mesmo, e à medida que ele consiga fazer isso, ele vai reestruturando ainda mais o portfólio. Essa é a realidade. Esta é a realidade nua e crua desse fundo. Tanto é verdade que esses lucros eles vão ajudar na reciclagem que eles também anunciaram no último relatório o quê? Que foi decidido iniciar, a partir do próximo mês, uma retenção temporária de 5% dos valores passíveis de serem distribuídos com a finalidade de reduzir a volatilidade dos proventos. Apesar de impactar o rendimento atual distribuído, a gestão acredita que essa decisão favorece o fundo a médio prazo. Entendeu? Então é isso que eu falei. Na minha opinião, essa retenção vem justamente para ajudar nisso. No ano que vem, o fundo ele deve distribuir dividendos maiores, é o que eu acho. Tá? Eu acho que é um fundo que ele está com um problema, sim, é óbvio, mas que a gestão vem sendo mais transparente com os cotistas. Muito mais transparente que as gestões dos fundos que o próprio IRDM11 acabou comprando e acrescentando na sua carteira. Mas não adianta você comprar achando que a situação vai se resolver rapidinho, milagrosamente de um dia para o outro. Não vai. O fundo está meio fazendo o que pode mesmo. Mais do que isso ele não pode fazer. Está meio travadão ali. A solução mais extrema seria tomar esse prejuízo aí na cabeça, se livrar de todas essas porcarias, essas tranqueiras aí e ficar vários meses sem pagar dividendos. Eu acho que isso eles não irão fazer. O que você não pode fazer é se ancorar naquele RDM11 que pagava muitos dividendos lá atrás com a cota lá em cima. Aquele fundo já era. Você está investindo agora em um fundo imobiliário diferente, que está se propondo a ser diferente, a ser mais
é conservador. Aquele valor de cota de 130, 140 reais, eu não acredito que volte para aquele patamar de jeito nenhum, sendo bem sincero com você. Tá? Por esse preço, eu, mais uma vez, acho que é uma oportunidade de você receber um dividendo legal e ainda tem um potencial de ganho na valorização da cota, que eu estou colocando aqui 15%, 20% de potencial de ganho. Comprei IRDM11 ali na casa dos R$ 78 faz um tempo. Comprei hoje mais algumas cotas na casa dos 73,20, se eu não me engano. Então, se você me perguntar, Badu, o que você acha e o que você está fazendo? Eu acho que é uma oportunidade e estou comprando com calma, sem nenhum tipo de euforia também. É isso que eu estou fazendo. Se você me perguntar, Badu, o que eu faço? Aí eu já não posso te responder. Diante desses fatos que eu acabei de te falar e da sua carteira, considerando o seu perfil de risco, o que você acha? Você que precisa responder essa pergunta, a decisão é sempre sua. Se você não tem a resposta, se você não sabe muito bem o que você vai fazer e não tem também o fundo na sua carteira, eu recomendo que você nem entre. Se você tem e está inseguro, comprou sem saber, eu recomendo que você estude um pouquinho mais e se decidir vender, venda aos poucos e se decidir comprar, compre aos poucos. É sempre assim que eu faço. E agora, para você que está de olho em qualquer oportunidade que seja, eu acho que é crucial que você fique ligado sim nas oportunidades de investimento, é isso que a gente tem que fazer, mas é muito importante também, e importante igualmente, você ponderar os riscos dessas decisões. Se é uma oportunidade e se for um bom ativo, carregue na sua carteira. Então, carregue sempre bons ativos. Por que eu falo assim, sempre carregue bons ativos? Porque são eles que você vai comprar ao longo do tempo. Se são bons ativos e está um pouquinho mais barato, você vai ter a oportunidade de comprar esses bons ativos mais baratos sempre. É claro, se você fizer isso ao longo do tempo, você vai perceber que nem todos que você pensava que eram bons ativos eram de fato bons ativos. Um ou outro vai acabar se mostrando uma escolha errada, mas faz parte. Os outros ativos que você escolheu vão compensar isso daí. Assim que você perceber que não é realmente um bom ativo esse que você achou que era, você descarta, você vende e compra outra coisa, beleza? Mas analise com cuidado e carregue bons ativos. Pô. Se você optar por aproveitar a oportunidade, também se lembre da importância da diversificação. Diversificação sempre, não queira colocar todos os ovos na mesma cesta, apostar tudo no mesmo cavalo, porque essa diversificação na sua carteira, ela ajuda muito a reduzir o impacto de uma queda em um único ativo, de uma surpresa num único ativo. E aí, quando você investe e procura equilibrar a busca por retornos e uma gestão de risco bem feita, essa estratégia ela vai funcionar, é fundamental na minha opinião. É melhor você seguir na direção defensiva ali da sua carteira, tranquilinho, ganhar um pouquinho sem crescer muito o olho, sem crescer com muita pressa ali de você aumentar o seu patrimônio, do que você de repente fazer uma ultrapassagem arriscada demais numa curva e de repente vem uma carreta na outra direção e você não tem mais tempo de resolver esse problema, beleza? Essa é a minha opinião. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Quem gostou deixa o like, se inscreve, tamo junto. Valeu, papai!